Olá pessoal, sou Renato Garcia. Essa é mais uma sessão do nosso curso de Microeconomia 1. O nosso tema de aula hoje é Slutsky, onde nós vamos ver como mensurar efeito renda e efeito substituição. Eu vou compartilhar minha tela aqui e a gente já vai começar. Então, pessoal, esse é como eu disse, a nossa discussão hoje é Slutsky. E Slutsky é uma metodologia, uma forma de mensurar efeito renda e efeito substituição. Na verdade, o que ocorre é que, quando nós temos uma variação do preço de um bem, o consumidor reage. A gente já viu isso quando a gente estuda a demanda. Tá? E aí, tem uma variação do preço de um bem, o consumidor reage por duas razões. A primeira razão é que essa variação dos preços, seja uma variação positiva ou negativa, faz com que o consumidor seja estimulado a substituir o produto cujo preço variou por outro. Tá? E, ao mesmo tempo, com essa variação do preço, vai fazer com que a renda real, a capacidade do consumidor de comprar mercadorias também varie. Tá? Então, isso é o efeito renda. Então, a metodologia de Slutsky, ela tem como objetivo justamente mensurar esses efeitos renda e efeito substituição. Tá? Então, vamos lá. O que acontece quando o preço de um bem diminui? Supondo que esse bem seja a batata. Tá? Então, a batata diminuiu, a batata ficou mais barata. O que as pessoas vão fazer? As pessoas vão chegar no supermercado, vão ver a batata mais barata e, ao ver a batata mais barata, elas vão optar por comprar mais batata em substituição a outros bens similares. Vamos deixar de comprar cenoura, vamos deixar de comprar abobrinha, vamos deixar de comprar outros bens para comprar mais batata. Por quê? Porque os outros bens se tornaram relativamente, atenção para essa palavra, relativamente mais caros. Tá? Nós estamos falando, portanto, de preços relativos. Então, esse é efeito de substituição. A variação de um preço de um bem faz com que o consumidor substitua esse bem por outros bens. E, além disso, tem o efeito renda. Tá? Então, se o consumidor compra batata e a batata caiu o preço, se o preço da batata caiu, significa o quê? Significa que ele vai ter uma variação, uma elevação da sua renda real. Tá? Por quê? Porque ele vai ter condições de comprar mais bens. Tá? Mais bens com o quê? Com a diferença entre aquilo que ele pagava para comprar batata e que ele paga agora. Então, ele tem um aumento da renda real. Esse aumento da renda real é chamado de efeito renda. Um aumento da renda, normalmente, provoca um aumento na quantidade demandada. Tá? Então, nós vamos ver como é que a gente faz isso. Tá? Como é que a gente mensura o efeito renda e o efeito substituição. Tá? Então, vamos ver como é que funciona aqui a mecânica do modelinho, pessoal. Então, primeiro, a gente tem, o orçamento do consumidor igual a M, essa aqui é a equação da receita orçamentária, X2 igual M sobre P2 menos P1 sobre P2 vezes X1, tá? Esse aqui é o intercepto vertical, esta aqui menos P1 sobre P2 é a inclinação da reta, supondo que tenha essa escolha original. Essa escolha original tem uma curva de diferença aqui, ó, que eu não desenhei ainda, para não complicar no gráfico, mas tem uma curva de diferença. Então, esta escolha é o ponto de equilíbrio do consumidor. Tá? Então, o que acontece? Tá? Houve uma variação dos preços. Os preços caíram. Então, o que acontece? Eu tenho um movimento de giro. Giro em torno do quê, pessoal? Em torno do intercepto vertical. Então, a RO ela vai ficar mais achatada. Por quê, pessoal? Se a gente voltar aqui para a equação da reta, nós tivemos uma mudança neste parâmetro aqui. Tá? Ou seja, a relação dos preços mudou. Se a relação dos preços mudou, o intercepto vertical permanece constante e eu tenho um movimento de giro, de rotação da RO. Tá? Então, como o preço caiu, a RO gira para fora. Tá? Então, olhem, ó, essa escolha original, tá? Ela está dentro do conjunto orçamentário, mas ela não pertence à reta orçamentária, à nova reta orçamentária do consumidor. De modo que o consumidor consegue escolher cestas melhores com os preços mais baixos. Tá? A gente já viu isso quando a gente estudou demanda. Tá?
uma redução do preço provoca um aumento na quantidade demandada de um bem qualquer, do bem 1, no nosso caso, das batatas. Tá? Então, o que acontece? A reta orçamentária gira para fora. Tá? Agora, se eu quisesse saber qual é a renda necessária para, com o novo nível de preços, o consumidor comprar a cesta original, a cesta anterior. Então, o que eu vou fazer? Né? O consumidor teve um aumento da renda decorrente da redução do preço do bem 1, da batata. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a renda dele. Como eu vou tirar a renda dele? Tá? Eu vou calcular o delta M, o delta renda, vai ser a renda do consumidor, a renda real do consumidor, e eu vou tirar uma diferença que é para que o M' seja exatamente aquela renda que vai desenhar esta RO aqui, esta restrição orçamentária aqui, que vai permitir o consumidor comprar a cesta original com os novos preços. Tá? E aí o que eu faço, pessoal? A mudança da renda decorrente desse aumento representa o consumidor, esse aumento da renda do consumidor representa o efeito renda da mudança do preço do bem 1. Tá? O que o Slutsky faz? O Slutsky, ele faz com que as variações, ele nos permite mensurar as variações da demanda decorrentes da variação dos preços, tá, do preço de um bem, sendo que a variação da demanda é sempre a soma do efeito renda, o efeito substituição. Vamos voltar para o gráfico e a gente vê. Tá? Então, vamos lá. Tá? Vamos lá para a variação da renda real. Com a redução do preço do bem 1, tá? Menos renda necessária para adquirir a cesta original. Tá? É aquilo que eu mostrei para vocês. Com a variação dos preços, com a redução dos preços, a reta orçamentária fez um movimento de giro, um movimento de rotação em torno do intercepto vertical. Tá? Esse movimento de giro fez com que aquela cesta original fosse uma cesta que está dentro do conjunto orçamentário, mas não é a cesta que maximiza a utilidade do consumidor. Por quê? Porque ele teve um aumento da renda real. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar uma nova cesta que permite que o consumidor consiga comprar com a sua nova renda. Tá? Então, o que eu tenho que fazer para decompor o efeito renda e efeito substituição? Como esse aumento da renda vai gerar o efeito renda, esse aumento da renda decorrente da redução dos preços vai gerar o efeito renda, eu vou neutralizar o efeito renda. Como? Tirando a renda do consumidor e jogando a RO para baixo. Só que daí, como eu jogo a RO para baixo, eu não vou mais ter movimento de rotação, movimento de giro, eu vou ter um movimento de deslocamento. Tá? Então, se o preço aumenta, mais renda é necessário. Se o preço diminui, eu vou tirar a renda do consumidor. Se o preço aumenta, eu vou ter que dar mais renda do consumidor. Tá? Então, vamos lá. Essa aqui é a nossa escolha original. Tá? Então, como esse gráfico eu já mostrei para vocês, a redução do preço do bem 1 gira a RO para fora, gira em torno, ao redor do intercepto vertical, que eu não coloquei aqui nesse gráfico, pessoal. Então, essa amarelinha aqui, pessoal, é a nova RO. A cor de rosinha aqui é a RO e a escolha original. Tá? Então, eu tenho uma variação dos preços. Essa variação dos preços provoca um movimento de giro, de rotação da RO. E notem, pessoal, com essa nova RO aqui, essa cesta aqui é uma cesta não ótima. Tá? O consumidor consegue encontrar cestas melhores, dada a sua nova receita orçamentária, a sua nova reta orçamentária. Tá? Então, o que eu vou fazer? Com a nova reta orçamentária, a renda real do consumidor aumentou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa renda. Então, eu construí uma reta orçamentária aqui, que é uma reta imaginária. Essa reta não existe, na verdade. A reta original é esta aqui, é a cor de rosinha. A reta com os novos preços é essa amarelinha aqui. Então, essa pontilhada em amarelo aqui, ela não existe. Só que eu quero fazer, eu tenho aqui, quando eu saio deste ponto para um ponto, do ponto original, da cesta ótima original, para um novo ponto, tá? Para uma nova cesta ótima, tá? Eu vou ter movimento de efeito substituição, efeito renda.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou neutralizar o efeito renda, como jogando a RO para baixo aqui, pessoal. Tá? Então, eu vou pegar a RO que está aqui, jogar para baixo. Até que ponto? Até o ponto em que a nova RO, com a nova inclinação decorrente dos novos preços relativos, eles permitem comprar a cesta original. Tá? Então, olha aqui, pessoal. Então, esse aqui é o exemplo de uma redução do preço do bem 1. Agora eu vou falar um exemplo do aumento do preço do bem 1. Tá? Eu tenho um aumento, a reta orçamentária original ela se torna mais inclinada, ela gira para dentro, e olha aqui, ó, o consumidor fica mais pobre nesse caso. Então ele não consegue mais comprar esta cesta aqui. Ele não tem mais dinheiro, não tem mais renda para comprar essa cesta. Então eu vou ter que procurar qual a cesta ótima na nova RO com a nova relação dos preços, que também é amarelinha aqui nesse caso. Tá? Então o que eu faço para neutralizar o efeito renda? Eu desloco a RO para a nova inclinação, com a nova inclinação, para o nível que permitiria o consumidor adquirir a cesta original. Tá? Então, o que o Slutsky vai fazer, pessoal? Ela vai isolar a mudança na demanda devido apenas à mudança nos preços relativos. Então, mantém a inclinação da RO, mas desloca a reta orçamentária para o ponto que permita adquirir a cesta original. Se o consumidor ficou mais rico, eu tenho que tirar a renda do consumidor. Se o consumidor ficou mais pobre, porque os preços subiram, eu tenho que dar a renda para o consumidor. Tá? Pessoal, esse dar e tirar a renda do consumidor é só na metodologia. O consumidor está mais pobre, vai ter que comprar menos. Então, eu vou, para neutralizar o efeito da mudança da demanda devido apenas aos preços relativos, ou seja, neutralizar o efeito renda, eu desloco a reta orçamentária para cima ou para baixo. Tá? Então, qual é a mudança na demanda? Quando a renda do consumidor é ajustada aqui para os novos preços, ele possa comprar apenas a cesta original. Então vamos lá, pessoal. Então olha aqui. Então aqui, esse aqui é a escolha original, que é essa cesta X1 linha, X2 linhas. Essa cesta aqui. Essa cesta ótima. Tá? Aí teve uma redução dos preços. Redução dos preços provoca um movimento de giro. Olha a RO girando aqui. Agora a nova RO, agora está de branquinho aqui, pessoal. Então este ponto aqui, ó, essa cesta aqui já não é uma cesta de equilíbrio do consumidor, não é a cesta que maximiza a utilidade do consumidor, tá? Dada a restrição orçamentária. Eu tenho uma nova restrição orçamentária. Eu vou ter que achar uma outra cesta aqui dentro dessa nova RO, tá? Então, mas antes disso, o que eu vou fazer? Para calcular o efeito substituição, eu vou neutralizar o efeito da renda. Então, eu tenho primeiro o movimento de giro da RO, que sai da RO original, que é amarelinha, vem para essa RO aqui, final, que é a branquinha, e eu tiro a renda do consumidor, artificialmente tiro a renda do consumidor, deslocando para baixo e para dentro, tá? E para a esquerda, a RO. Até que ponto, pessoal? Até o ponto em que a nova RO permite que o consumidor adquira a cesta original. Tá? Então vamos lá. Qual que é essa cesta, pessoal? Então aí, só que é o seguinte, como eu tive, mesmo com essa cesta original aqui, X1 linha, X2 linha, tá? Eu tive uma mudança de preços relativos. Tá? Se para calcular o preço ótimo, eu tenho que igualar a TMS a inclinação da reta, a tangente da curva de diferença, a inclinação da reta. Se eu tive uma mudança na inclinação da reta orçamentária, olha aqui, pessoal, ela tinha esta inclinação aqui, eu vou tirar o gráfico, ó, tinha esta inclinação da reta amarelinha aqui, agora a inclinação é nova, é a inclinação da reta branca ou da cor-de-rosa, de modo que eu vou ter um novo ponto de equilíbrio do consumidor, novo ponto de ótimo do consumidor, uma nova cesta, que vou chamar de X1 duas linhas, X2 duas linhas, que é a cesta que maximiza a utilidade do consumidor. Tá? Então, ou seja, o que eu fiz aqui? Esse aqui não é o ponto de equilíbrio final do consumidor, tá? É só o efeito de substituição.
Por quê? Porque eu neutralizei o fato de que o consumidor ficou mais rico. Os preços diminuíram, o consumidor ficou mais rico. Mas vou falar para o consumidor assim, olha, vou fazer o seguinte, supondo que você não ficou rico, eu quero saber qual vai ser o efeito substituição decorrente da mudança dos preços relativos. A batata ficou mais barata em relação a todos os outros produtos. Então, quanto mais de batata você vai comprar? Tá? Basta olhar para a variação do bem 1. Basta para olhar a variação da demanda por batata, que vai subir de X1 linha para X1 duas linhas. Entendido isso, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Tá? Então, ou seja, qual é o efeito que eu tenho aqui? Eu tenho a substituição, pessoal. Olha a substituição aqui. Eu aumento o consumo do bem 1 e diminuo o consumo do bem 2. Então, eu aumento o consumo de batata e diminuo o consumo do meu outro bem, da carne, ou dos outros bens, tá certo? Em geral, se for o caso numerário, tá? Então, olha aqui, esse é o efeito de substituição, pessoal. Olha que difícil, tá certo? Eu tenho uma variação dos preços, essa variação dos preços provoca um movimento de rotação, de giro da RO. Para neutralizar o efeito renda, eu tiro ou dou renda para o consumidor, de modo a neutralizar o efeito renda. Calculo o novo ponto ótimo, eu chego aqui no ponto de maximização. Tá? Então, esse aqui é o efeito de substituição. O que falta, pessoal? Fazer aqui. Falta fazer o efeito renda. Como é que eu vou fazer o efeito renda? Eu vou ter que achar qual é o ponto ótimo do consumidor, o ponto de equilíbrio do consumidor final com a nova RO. Eu vou, como se eu devolvesse a renda para o consumidor. Então, eu vou deslocar a RO, a cor de rosinha aqui, e voltar para a branca. E procurar o ponto de ótimo da nova curva. Tá? Então, ó, vamos lá. A redução do P1 torna o bem 1 relativamente mais barato e proporciona a substituição do bem 2 pelo bem 1. A substituição de carne por batata. O consumidor vai comprar mais batata porque a batata ficou mais barata. Como é que eu vejo isso? Aqui, pessoal. Então, vamos lá. Então, esta variação, pessoal, de X1, essa variação aqui, ó, X1 linha para X1 duas linhas, é o efeito de substituição. Tá? Agora, o efeito renda, pessoal. Eu já adiantei para vocês. Eu vou pegar, eu tirei a renda do consumidor para neutralizar o efeito renda. Agora eu deixo quieto, tá certo? Não, devolve a renda para o consumidor. Devolvo a renda para o consumidor. Vou procurar um novo ponto de ótimo com esta RO aqui, com esta inclinação. Essas duas RO são paralelas, a rosinha e a branquinha, então eu jogo a RO para frente e procuro o ponto de ótimo. Procurando o ponto de ótimo na nova RO, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o efeito renda. Tá? O efeito renda, tá? Não apareceu aqui o X 3 linhas, pessoal, X1 3 linhas, o efeito renda vai fazer com que o aumento da renda do consumidor vai fazer com que esse bem seja, com que o consumidor compre mais esse bem, certo? Então, nós estamos falando, inclusive, de um bem normal, né, pessoal? Se fosse um bem inferior, certo? O aumento da renda ia provocar uma redução da demanda, tá certo? Mas aqui, como estamos falando de um bem normal, tá? Eu dou a renda para o consumidor, ó, eu devolvo a renda que eu tirei do consumidor, tá? Dessa curva cor-de-rosa aqui, e jogo dessa reta orçamentária cor-de-rosa aqui, e jogo a reta orçamentária para frente, para cima e para frente, até este ponto de ótimo verdinho aqui. Este novo ponto de ótimo representa o quê? Representa uma expansão da renda, do consumo de X1 decorrente da expansão da renda. Então, ou seja, esse aqui, ó, isso aqui é um laranjinha, pessoal, é efeito de substituição. Esse verdinho é efeito renda. E a soma do efeito de substituição do efeito renda é igual ao efeito total. Então, a variação da demanda, efeito total, decorrente da redução do preço, é a soma do efeito renda e do efeito de substituição. Tá? Então, para os bens normais, pessoal, é exatamente o caso que eu falei ali. Tá? Para os bens normais, a demanda aumenta com o aumento da renda. Tá? Então, no caso da batata, tá? Caso de maioria dos bens, tá? A renda do consumidor aumenta, ele consome mais daquele bem. Tá? Então, neste caso, pessoal, vou até voltar ao gráfico aqui, ó.
o efeito renda e o efeito substituição têm o mesmo sinal, eles se reforçam. Tá? Então, a substituição, a batata torna mais barata, eu compro mais barata, porque eu substitui outros bens por batata, tá? E quando o efeito renda, eu tenho mais renda, eu consumo mais batata. Então, ou seja, eu tenho um reforço do efeito renda e do efeito substituição. Tá? Então, ó, nesse caso, ó, pessoal, ó, o B1 é um bem normal, porque o aumento da renda provoca um aumento da demanda. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, olha o sinal aqui do efeito renda. Ele reforça um movimento que já vinha lá do efeito substituição. Então, a substituição faz com que o consumidor saia do X1' para X1 duas linhas, e o efeito renda reforça esse efeito substituição, jogando, não está no gráfico aqui, pessoal, escapou, para X1 três linhas, que é esse ponto aqui. Tá? Então, o efeito substituição e o efeito renda se reforçam. Tá? Então, para os bens normais, tá? O efeito substituição e efeito renda aumentam a demanda quanto o preço cai. Então, o preço cai, o consumidor compra mais, come não necessariamente, no caso da batata vai comer, né? Mas não necessariamente. E o preço cai, ele come mais, ele adquire mais aquele bem. Tá? Então, a curva de demanda de um bem normal é negativamente inclinada. No caso de bens inferiores, pessoal, lembram do que são bens inferiores? Bens inferiores é o transporte urbano, tá? O serviço de transporte urbano. Serviço de transporte urbano, por que é um bem inferior? Porque quando a renda do consumidor aumenta, o que ele faz? Ele diminui a quantidade de serviço de transporte urbano que ele usa. Ele vai andar de outro jeito, vai andar de Uber, vai andar de táxi, vai comprar seu carro, enfim, não importa. Tá? Então, nesse caso, para os bens inferiores, o aumento da renda provoca uma redução da demanda nesse bem. Digamos, transporte público. Tá? Nesse caso, pessoal, o efeito substituição é sempre positivo. Tá? Ele sempre vai na direção contrária da variação do preço do bem. Tá? Então, o que acontece? Se o preço do bem diminuiu, o efeito de substituição faz com que ele consuma mais aquele bem. Mas o efeito renda vai na direção contrária. Vamos ver o que acontece. Então, vamos ver um caso do efeito total para os bens inferiores. Tá? Então, eu tenho este ponto de maximização original. Esse ponto de maximização, o preço do bem caiu, então eu tenho um movimento. Olha o movimento de giro, pessoal, olha aqui, movimento de giro. Tá? Esse movimento de giro é provocado pela mudança nos preços relativos, que muda a inclinação da reta orçamentária. Para isolar o efeito renda, para isolar apenas, para eu tirar o efeito renda e deixar apenas o efeito substituição, eu diminuo, provoco um deslocamento da reta orçamentária para dentro, para baixo e para a esquerda, e vou procurar o ponto ótimo. Tá? Até aqui tudo normal, né, pessoal? Até aqui tudo normal. Então, o efeito substituição, ó, pessoal, olha o efeito substituição. O efeito substituição nos bens interiores é semelhante a um bem normal. Tá? Então, o preço caiu, o consumidor foi consumir mais desse bem. Tá? Aí, o que acontece? Quando eu tenho, para o bem normal, o efeito renda, tá? O efeito substituição é semelhante ao de um bem normal. Mas o efeito renda vai na direção contrária. Olha aqui o ponto de maximização da utilidade do consumidor. Ele está aqui. Então, ele está, pessoal, nesse caso, à esquerda do ponto de máximo do efeito de substituição. Então, nesse caso, pessoal, eu tenho um aumento da renda. Olha o aumento da renda aqui, ó. Olha a RO se deslocando da RO cor de rosinha para branca, tá? E eu tenho um novo ponto de equilíbrio do consumidor, novo ponto de maximização da utilidade do consumidor, só que em um nível inferior do consumo do bem 1 em relação ao nível das compras da demanda de X1 decorrente apenas do efeito de substituição. Então, nesse caso aqui, pessoal, o efeito renda vai na direção contrária do efeito de substituição, tá? Mas notem, pessoal, que
Esse efeito na direção contrária é porque o bem 1 é um bem inferior. E o aumento da renda provoca uma redução da demanda. Tá? Mas a redução da demanda decorrente do aumento da renda não compensa, ela é inferior ao aumento da demanda decorrente do efeito de substituição. Então, nesse caso, o efeito total, tá, ele vai na direção de uma curva de demanda negativamente inclinada. Certo? Então, o preço caiu, a demanda subiu. Tá? Subiu de x1' para x1 3 linhas. Não está aqui no gráfico de novo, pessoal, mas corresponde a este ponto aqui. Tá? Então, ou seja, mesmo que o efeito renda vá na direção contrária do efeito substituição, o efeito substituição é superior ao efeito renda. O efeito renda não compensa, não é maior que o efeito substituição para os bens inferiores. Tá? Então, o efeito total é a soma do efeito substituição e do efeito renda, nesse caso. Tá? O efeito total, ele é menor que o efeito substituição. Por quê? Porque o efeito renda vai no sentido contrário. Tá? Agora eu tenho a exceção da exceção, que eu já disse para vocês na outra sessão, na sessão de demanda, que são os bens de Giffen. Tá? O que são os bens de Giffen? Eu já falei do Giffen, da Irlanda, das batatas, século XIX. Tá? O caso dos bens de Giffen, os bens de Giffen, todos os bens de Giffen são bens inferiores, mas nem todos os bens inferiores são bens de Giffen. Tá? O que caracteriza um bem de Giffen? É esta frase que eu coloquei aqui. O efeito renda é o efeito renda de um bem inferior, por isso que todo bem de Giffen é um bem inferior. Então, o efeito renda, eu aumento a renda do consumidor, a demanda diminui. Tá? Só que esse efeito é tão poderoso, pessoal, que ele supera o efeito de substituição. Tá? Então, de fato, para os bens de Giffen, a demanda cai quando o preço cai. Tá? Então, é o caso especial. Eu tenho bens inferiores, mas a magnitude do efeito renda é tão grande que supera o efeito de substituição, fazendo com que o efeito total seja negativo. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos supor este caso aqui. Então, eu tenho aqui esta reta orçamentária com esta cesta original, tá? E aí eu tenho uma desculpem, eu tenho uma redução no preço do bem 1, tá certo? Provocando um movimento de giro, de rotação da reta orçamentária, tá? Aí o novo ponto de ótimo final, pessoal, ele vai ser menor, indica uma demanda pelo bem 1 menor do que a demanda original, tá certo? Isso é o caso do efeito total do bem de Giffen. A gente pode decompor isso, um efeito de substituição. Como? Então eu vou fazer o seguinte, dado que o consumidor ficou mais rico, pessoal, porque o preço do bem 1, as batatas na Irlanda lá, que o Giffen estudou no século XIX, tá? O consumidor ficou mais rico. Tá? Então o que acontece? Houve isso aqui é a reta orçamentária original, a amarela. Houve um efeito de giro, um efeito de rotação da reta orçamentária em direção a esta reta orçamentária branca, o que vai me dar esse novo ponto de equilíbrio final do consumidor, X1, 3 linhas. Só que aí eu vou fazer o seguinte, eu quero isolar o efeito renda. Tá? O que eu faço? Eu diminuo, eu retraio a renda consumidor em direção a essa nova reta orçamentária aqui, que eu coloquei aqui de cor de rosinha. Tá? Então, esse aumento, o efeito de substituição indica um aumento na demanda, indica um aumento na demanda pelo bem 1. Olha o sinal aqui do efeito de substituição. Tá? Porém, o efeito renda é tão poderoso que ele supera o efeito de substituição. O efeito renda é maior que o efeito de substituição. Se o efeito renda é maior que o efeito de substituição, o efeito total é negativo. Então, nesse caso, para os bens de Giffen, que eu já disse para vocês, é uma exceção, a exceção da exceção, tá? Uma redução do preço do bem 1 provoca uma retração da demanda pelo bem 1. Tá? Isso acontece raramente, tá, pessoal? O caso lá da Irlanda, tá certo? Uma crise bastante grande,
certo? As pessoas com restrições orçamentárias muito severas, tá? De modo que a redução, parte importante da renda da população ou das famílias, parte grande das famílias, era gasta com batata, de modo que uma retração no preço da batata fazia com que as pessoas ficassem mais ricas e as pessoas deixassem de comer batata e conseguissem comer outras coisas. Tá? Então, a decomposição do efeito de uma mudança de preço em efeito renda e efeito substituição explica por que a curva de demanda dos bens de Giffen é positivamente inclinada. Tá? Então, esse aqui é a solução de Slutsky, pessoal. Tá? Agora, tem uma outra solução que é bastante semelhante a essa, que é a solução de Hicks. Tá? Que é o quê? É outra forma de fazer a decomposição do efeito de substituição, que a gente vai chamar de efeito de substituição de Hicks. Tá? No caso da solução de Slutsky, o que a gente fazia? Para neutralizar, para isolar o efeito de substituição e jogar fora o efeito renda, o que a gente fazia? Variava a renda do consumidor. Se o preço diminuiu, o consumidor ficou mais rico, o que a gente fazia? Diminuir a renda do consumidor. Então, a gente mantém a renda que permite que o consumidor adquira a cesta original. Na solução de Hicks, não é a renda que a gente vai manter constante, é a utilidade. Então, a RO deve rolar em torno da curva de indiferença original até o ponto em que ela encontra a nova cesta que maximiza a utilidade dado o novo nível de preços. Tá? Então, nesse sentido, pessoal, já vou mostrar no gráfico já, tá? As diferenças entre Slutsky e Hicks. Tá? No caso do Slutsky, tá? O efeito de substituição é a mudança da demanda com renda compensada, com M constante. No caso de Hicks, o efeito de substituição é a mudança da demanda não com a renda constante, não com a renda compensada, mas com utilidade constante. E o efeito renda, pessoal, no Slutsky, são muito semelhantes, são a mesma coisa, é a mudança remanescente na demanda em virtude da mudança na renda. E, no caso de Hicks, também é a mudança remanescente da demanda em virtude da mudança da renda. Então, a mudança, pessoal, é na forma de cálculo, na forma de decomposição do efeito de substituição. Tá? Então, no caso da solução de Hicks, como eu já disse, tá? O efeito de substituição, tá? Ele deve ser mensurado por meio da utilidade que deve permanecer constante. A nova cesta ótima deve se refletir novos preços relativos. Tá? Então, na solução de Hicks, o efeito de substituição, a mudança da demanda reflete um movimento ao longo da mesma curva de diferença e o efeito renda é a mudança remanescente da demanda para retornar à nova restrição orçamentária, deslocamento paralelo da RO. Vamos lá, vamos ver no gráfico, pessoal. O mesmo gráfico, o mesmo jeito, tudo igual, tá? A questão é o seguinte, eu tenho aqui uma RO original, tá? E aí o que acontece? Houve uma mudança dos preços, houve uma mudança do P1. O P1, a batata, o bem 1, tá certo? Ficou mais barata. De modo que eu tenho, pessoal, o quê? Movimento de rotação, movimento de giro da RO em torno do intercepto vertical. Tá? Esse movimento de giro vai fazer com que eu vou procurar um novo ponto de ótimo aqui. Não sei ainda qual é. Tá? Para ver a solução de Hicks, o que eu vou fazer? Eu vou procurar qual é a reta orçamentária que iguala esta inclinação aqui, que tem a mesma inclinação da reta orçamentária final, mas que mantenha o nível de utilidade do consumidor. Portanto, o ponto em que esta reta vai tangenciar esta reta orçamentária, ou esta inclinação, uma reta orçamentária com essa inclinação, vai tangenciar esta curva de indiferença aqui. Lembre-se de uma curva de indiferença, ela mostra várias cestas que têm a mesma utilidade. Para o consumidor, são cestas indiferentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar essa cesta. Tá? Encontrei aqui. Então, esta cesta. Então, olha, pessoal, eu não desloquei a reta orçamentária para baixo. O que eu fiz? Eu girei essa reta orçamentária
até o ponto em que encontrei o ponto de tangência entre a nova inclinação da reta orçamentária e a curva de demanda original. Então, aqui o efeito de substituição de Hicks, ele vai ser desta magnitude aqui. O efeito renda, pessoal, aqui, ó, mudança dos preços relativos, bem 1 está relativamente mais barato, proporciona a substituição do bem 2 pelo bem 1, na mesma curva de indiferença. Olhem, pessoal, isso que é importante, tá? Na mesma curva de indiferença, tá? E o efeito renda? O efeito renda é normal. Aí eu acho o novo ponto de ótimo do consumidor, o novo ponto de equilíbrio do consumidor, o equilíbrio final, a cesta final do consumidor, e aí a variação remanescente de x1 2 linhas para x1 3 linhas, também não está aqui no gráfico, é o efeito renda, e a soma do efeito renda, do efeito substituição e do efeito renda, me dão o efeito total. Tá? Então, se decompõe o efeito substituição decorrente e o efeito renda ele sai desse ponto x1 2 linhas para x1 3 linhas. Tá? Só que, pessoal, eu peguei um gráfico de um material que eu encontrei na internet que mostra exatamente a diferença, pessoal. Olha aqui. No caso do Slutsky, eu tenho primeiro o movimento de giro, depois o movimento de deslocamento. Eu desloco a curva a reta orçamentária até o ponto em que ela permite comprar a cesta original. Então, eu mantenho a cesta original. Tá? Eu mantenho a renda, eu faço a compensação da renda que permita comprar a cesta original. No caso de Hicks, não. Eu não desloco essa curva. Eu não desloco a reta orçamentária. Eu rolo a reta orçamentária até que a nova reta orçamentária mantenha a utilidade original, mas tenha a inclinação da reta orçamentária final, da nova reta orçamentária. É isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Um prazer tê-los aqui. Até a próxima. Tchau.